Bom, muito boa noite a todos. Hoje, dia 9 de setembro de 2012, começa mais um estudo de domingo. Bom, antes de começar a falar do Ibov ou do SP 500, eu gostaria de falar, muita gente me chamou no Facebook nesses 10 dias aí que eu tive um tanto quanto ausente, eu estava de férias, mas acabei fazendo aí todos os dias às 9 da manhã eu estudo o chat matinal pelo site da Rico. Fiz também nas últimas 2 semanas o estudo de domingo. E muita gente me falando um pouco da dificuldade de operação nas últimas 2 semanas principalmente, né? E como eu faço sempre, eu queria prestar um pouco de conta do que a gente falou nas semanas anteriores, mostrando exatamente os ativos que a gente chegou a comentar e que deram ou compra ou venda, tá? Então os ativos que não por exemplo, BVMF3 é um ativo que nas últimas semanas a gente falou aqui, se ela rompesse, por exemplo, a região de 12,27, daria compra. Ela, ao contrário disso, foi cair. Então não deu para comprar, a gente não vai falar sobre ela. Mas teve alguns ativos que a gente falou e que a gente marcou e que eu considero que tenha dado boas operações. Primeiro, a MAR3, na verdade, a compra aconteceu aqui nesse ponto, no rompimento de 23,38. Já na semana passada a gente falou sobre essa compra, né? No domingo, dia 26, foi quando a gente marcou. Mesma coisa de BBRK3, também aqui no rompimento aqui de 6,55. Na semana anterior a essa que se passou, também deu uma operação que está ainda no lucro, né? MGLU3, Magazine Luiza, foi outra operação que foi rapidamente para cima, retornou, mas voltou a subir aí principalmente na sexta-feira, na quinta-feira, né? Chegando já perto aí das resistências intermediárias. BRML3 era uma que no domingo, dia 26, a gente falou dela também. Ela foi-se embora, depois voltou, ficou andando de lado, mas agora resolveu ir de vez, muito bom. Detex 3, dessa semana que a gente tinha falado, foi a única que deu stop. A gente falou de comprá-la aqui no rompimento de 12,80. Ela passou 2, 3 centavos disso, voltou e pegou stop aqui embaixo. OHLB3 foi outra também interessante. Essa aí já estou com ela há bastante tempo, né? Se eu não me engano aqui, desde o rompimento de 18,26 talvez seja, ou 17,26. Mas já faz bastante tempo, ficou bastante tempo consolidando, está indo-se embora, muito bonita. A última compra dela foi aqui no rompimento de R$19. E naquela semana, a ação que mais ficou interessante foi essa aqui. JSLG3, que foi aqui para o rompimento de 10,50, se não me engano, está aí caminhando aí para o alvo. No domingo passado a gente falou de alguns ativos, os que deram compra foi a Ambev 4. Na segunda-feira ela deu compra, mas foi na primeira hora de pregão, a gente não compra na primeira hora de pregão. Voltou para a consolidação, na sexta-feira deu compra novamente, mesmo se tivesse entrado na segunda-feira não teria tomado stop. Depois disso, Cruz 3 é uma que não estopou, mas também não está no lucro. Então, assim como a Detex 3 não está dando certo. Depois disso, também falado na semana passada, Lame 4, tá, no rompimento de 14,90, se não me engano. Também falado semana passada, Bematec, né? Bema 3, esse com 2 pontos de performance, ou seja, uma ação que eu considerava muito interessante aí para a operação, né? Lindíssima, muito bonita, tá? BPNM4, Banco Pan-Americano, uma ação um pouco mais complicada de operar e por isso com uma dificuldade um pouco maior, tá? Mas de qualquer forma foi belíssima para cima também, tá lá brigando com R$5, acredito que se romper isso fica até mais bonita ainda. Depois, Cezan 3, né? A Cosan, também com 2 pontos de performance, no rompimento de 34,20. Essa aqui eu inclusive peguei também. E TERI 3, que essa talvez tenha sido a que deu maior porcentagem. Essa tinha 3 pontos de performance. A gente tem usado bastante aí nessas ações que tem 3 pontos de performance. Então, aliás, durante a semana, né, eu estava tranquilo em casa, de férias, num calor danado, não fiquei fazendo nada, acabei aí postando algumas operações, indicando algumas operações para vocês que eu achava interessante. A Saraiva, que a gente tinha conversado no domingo passado, por mais que não estivesse aí no nosso estudo de domingo, foi bastante discutido.
Depois a Alpa 4, essa tinha uma ombro, cabeça, ombro, como gosto de chamar, a onda 3, no rompimento de 13,30. Essa eu também entrei, estava muito bonita. E outra que também a gente colocou lá, não depois que rompeu, né, na hora do rompimento, foi exatamente a BCB4. Essa aqui eu já tinha comprado há algum tempo, saí da operação quando o mercado corrigiu. Entrei de novo, se não me engano, a 12,65, tá? Então, o que eu pude perceber é que talvez, tá, eu não tenha conseguido, talvez o mercado não tenha andado bastante, né? Mas de todas as operações que a gente falou, né, e que deram compra, são aí quase 15, nas últimas 2 semanas, só teve um stop, né? Então, de certa forma, precisa talvez, para muita gente, né, reavaliar realmente, tá? O que anda fazendo, o que está acontecendo, porque ou qual é a estratégia que está usando, porque o mercado tem ajudado, o mercado tem ficado estável, mesmo não subindo, vários setores estão se segurando. Quando aconteceu a queda aconteceu por conta de 1 ou 2 setores isolados, então tem saído boas operações. Então, eu hoje, no Facebook, eu pedi para o pessoal postar quais são as operações, ou quais seriam as operações para entrada, né? E eu vi muita gente falar de operação que, por exemplo, Vale 5. Com tanto de ação em tendência de alta, por que eu vou ficar me preocupando com Vale 5? A ADR dela subiu 6% na sexta-feira. E o que eu tenho a ver com isso, né? Significa que na sexta-feira, na segunda-feira, ela vai abrir a R$36. O meu stop está abaixo de 32. Para que eu vou me preocupar com isso, né? Ou algumas ações que estão espichadas, né? Espichadas, que já subiram. Para que eu vou ficar dando atenção a isso? Então talvez aí seja a hora de mudar o foco, de tentar uma estratégia diferente, de uma estratégia de pouco risco, de uma estratégia aí muito mais baseada no que a gente gosta realmente, que é no gerenciamento de risco. E não pegar o ativo porque ele está subindo e já está subindo há algum tempo, porque estava caindo e agora vai bombar, né? Então, isso que, na verdade, eu considero não ser uma coisa muito legal para as operações, né? Então, nas últimas semanas, a gente tem tido bastante sucesso, felizmente, e vamos torcer para que as próximas semanas sejam de sucesso também, quando for as últimas, tá? Bom, essa semana eu estou bem animado, eu acho que, colocando um gráfico semanal do S&P 500, tá? Vários gráficos resolveram não trabalhar nesse final de semana, né? Então, eu estou com os meus gráficos aqui um tanto quanto capengas, tá? Deixa eu ver se é esse aqui, vamos lá. A gente percebe que o S&P 500 rompeu uma região de resistência. Eu só tenho gráfico até quinta-feira. Sexta-feira eu não tenho gráfico do S&P 500. Ele passou, inclusive, disso, terminou positivo. Esse rompimento já é importante porque é o rompimento do pivô do gráfico semanal. Mas mais importante ainda, né, a gente falou sobre isso aqui uns 2 meses, é que o S&P 500 rompeu a máxima, tá, desse topo aqui, que foi um topo muito importante, que foi o topo, tá certo? Do início da crise do subprime, daquela crise de 2008, tá? Isso não é o topo histórico do S&P 500. Eu postei, falei sobre isso no Facebook. Muita gente falou, rompimento do topo histórico. Não, 2007, olha lá, ó, o S&P 500 teve um topo lá em 1570 e alguma coisa, 1470 pontos, né? Desculpa, 1570 pontos, né? Mas é um rompimento de um topo muito importante. Então, a gente nas últimas 3, 4 semanas só tem falado de trades comprados, tá? E com esse rompimento não tem como ser diferente. Eu vou continuar falando de trades comprados, tá? Bom, vamos passar agora para o nosso mercado, para o Ibov, e dar uma olhada nele no gráfico diário, tá? Vamos lá. Primeiro ele tinha rompido essa congestão parecida com um triângulo aqui, tá? Rompeu esse triângulo para cima, chegou lá nos 60 mil pontos e corrigiu um pouco. Na semana passada a gente falou de tomar cuidado com o tamanho que poderia ter essa correção, porque poderia a partir daí, né, vir para quem sabe aí até uma chance para a gente de pensar de novo em compra, né? Então a retração da onda, que foi essa onda aqui de alta, tinha 2 pontos importantes. A retração de 50%
e depois, nossa gente, 186 pessoas online, que legal. A gente começou, quando começou a fazer isso aqui, né, tinha 30, 40, 50 pessoas e a gente percebe que vem crescendo a cada dia. Muito bom. Né? É sinal de que estamos todos juntos fazendo um bom trabalho, um trabalho bem feito aí, cada vez mais gente se interessante. Muito bom, se interessando. Acho que se semana que vem bater 200, vocês merecem até um prêmio, tá? Aliás, deixa eu falar sobre ele. Eu cansei um pouco de fazer cursos presenciais e também cansei um pouco de fazer cursos online. Mas tem alguma coisa que eu nunca expliquei muito bem, que são todas as estratégias que eu uso, que condição de mercado que está, quanto do meu capital vou colocar. Então eu estou pensando em gravar em DVD para não ter que fazer esses cursos mais vezes. Um curso que provavelmente vai durar 2 meses, toda quinta-feira. Estou pensando aí em 2 aulas, em 2 horas por semana. Então serão aí pelo menos 8 aulas de 2 horas. E aí, semana que vem, se a gente bater nos 200, eu vou sortear um desses cursos aí para vocês. Eu só preciso pensar em como é que a gente vai fazer esse sorteio aqui para ficar uma coisa bem justa, tá? Mas durante a semana eu penso aí, vamos nos presentear aí. Eu desenvolvendo conteúdo, que é uma coisa que eu adoro fazer, e tentando passar para vocês um pouco da experiência que a gente adquiriu nesses últimos 9 anos aí de mercado, né? Então vamos lá, se bem que tá perto de bater hoje, mas se bater hoje, a gente combina de sortear esse curso semana que vem já deixa combinado, tá? 192 pessoas, se bater 200 a gente já deixa aí combinado para sortear o curso semana que vem. Bom, veja só, o que acontece aqui é que o mercado vinha corrigindo e tinha 2 pontos importantes. Essa retração de 50% e de 61,8%, tá? Então o mercado acabou vindo exatamente aqui na correção de 50% e repicou para cima. Isso é um bom sinal. Por quê? Como o mercado aqui fez um novo fundo, a gente pode vir aqui para uma onda 3, tá? Com isso, com esse repique, com SPY 500 rompendo resistência, apesar do mercado na sexta-feira ter deixado na Europa um sinal de topo, né? Eu acredito que a gente sai do mercado nível 1, que é quando a gente vai investir, sei lá, no máximo 40% do nosso capital, para o mercado nível 2, onde a gente pode ser um pouco mais ousado e tentar com 60%, até 65%, 70% do capital. Isso é importante a gente precisar para saber o quanto vale a pena arriscar naquele momento. Acredito que no rompimento aqui de 60 mil pontos, a gente já pode pensar no mercado nível 3, que é o máximo, porque aí a gente tem uma chance danada de fazer o quê? De fazer onda 3, tá? Que seria exatamente alguma coisa para vir aqui, quem sabe, em 64.277 pontos. Para a gente acreditar nisso, a gente precisa do mercado acima de 60 mil pontos. Então, mais uma vez, tá? A gente já deu uma olhada no mercado externo e já demos uma olhada no Bovespa. Eu realmente gosto dele, acho que a gente já tem uma... Não vamos abrir outra aba não, porque não tem que ser, não pode ser artificial, tem que bater esse 200 aí real, tá? Bater artificial não adianta, tá? Então a gente já tem aí uma possibilidade boa de mercado subindo, então eu acho que o mercado, para mim, é nível 2, quer dizer, dá para a gente colocar um pouco mais de dinheiro no swing trade, que é o que a gente estuda aqui nas nossas aulas, tá? Então eu elenquei aí com pontos de performance alguns ativos que eu acho extremamente interessante. Passei para vocês quais são e vamos falar um pouco sobre cada um deles, tá? Gente, não é que eu não me interesse, por exemplo, por o HLB3, tá? É que eu não gosto de ser profeta do passado. Para mim, a entrada em um HLB3 foi no rompimento de R$19. A gente discutiu aqui com vocês. Olha lá, 200 pessoas, né? Mesmo que por alguns segundos. Então tá combinado. A gente vai, na semana que vem, sortear um desses cursos aí para vocês. Então já fica combinado aí de semana que vem a gente sortear um desses cursos aí para vocês, tá? É alguma coisa que eu estou fazendo com muito, muito, muito carinho. Comecei agora aí a me organizar nessas férias. Tomara que a gente consiga um bom público aí, de umas 20, 30 pessoas, para a gente fazer isso em outubro e novembro, tá? Então, para mim a operação em HLB3 já foi, né? Eu
tô nela já faz mais algum tempo, mas se não tivesse nela, não teria problema nenhum, porque vai ter sempre um risco menor a correr do que aquela que já foi. Se você fica dando atenção, tá certo, para o HLB3 agora, você vira profeta do passado e se importa tanto com o passado que você esquece de olhar para o futuro, para frente, que é onde está o dinheiro, tá certo? Então, para você enxergar o dinheiro, você tem que olhar pro daqui para frente. Para o passado é só para bolar suas estratégias. Mesma coisa de Vale 5, né? Não adianta eu olhar agora para Vale 5 e enxergar um padrão de candlestick. Olha, tem uma mulher grávida de alta. Você comprou? Não. Então esquece, meu irmão, porque ela vai abrir lá 35,50, 36 reais e o risco vai ser enorme. Na minha opinião, batendo na média de 72 não é ponto de compra, e sim ponto de venda, né? Haja visto que da última vez que ela subiu foi aqui que ela bateu cabeça. Então não tem condição nenhuma, né, da gente se perder sono por conta de Vale 5. Vamos perder sono pelos motivos certos, né? E são as que se encaixa dentro de alguma estratégia nossa, tá? E além disso, além de se encaixar dentro de uma estratégia, tem uma relação de risco-ganho interessante e oferece um risco pequeno, ok? A primeira é BRIM3, é uma ação de uma liquidez um pouco menor. Quando você coloca no gráfico de 60 minutos, você já percebe isso, então tomar cuidado com a quantidade de capital que vai colocar nela. Eu acho que tem uma resistência por volta de 19,60, stop abaixo de 18,97 e alvo aqui em 21,55, que é um alvo 3 vezes maior do que o risco. Então eu indico compra em BRIM3 no rompimento de 19,60. Acho esse ativo interessante, tem que tomar cuidado com a quantidade de dinheiro que vai colocar no papel, a porcentagem do capital que vai colocar no papel, e para ele eu dei um ponto de performance. Assim como dei para a Cruz 3, que é um ativo que já foi indicação de compra na semana passada, ela rompeu o topo, voltou, mas provavelmente para quem acompanha já está comprado, e eu indico compra novamente para ela no rompimento de R$ 27,42. Acho um ativo interessante, o stop seria abaixo de 25,80, tá? O alvo a 32,17 e ela só tem um ponto de performance porque eu acho que esse momento talvez seja um momento para ações de beta mais baixo. Se o mercado subir com vontade, pode ser que ela tenha dificuldade para subir porque o pessoal acaba saindo dela para entrar em ativos de beta mais alto. Então por isso que não tem mais pontos de performance, eu não acho que é ideal para esse momento. Como não sou vingativo, aliás, de forma alguma a gente pode ser, eu acho que Detex 3 pode dar de novo um ponto de compra interessante, por mais que eu tenha tomado stop nela, acho que ela acima de 12,40, dá para pensar no stop abaixo de 11,90 com alvo em R$ 13,83, então também indico compra nesse rompimento de R$ 12,40, tá ok? Ela só tem um ponto de performance porque tem um topo intermediário aqui nessa região de 13,30 que pode atrapalhar a subida dela e o alvo final passa a ser R$ 13,83. Quando a gente traça, né? Então só para quem está assistindo pela primeira vez, o ponto preto é sempre 1 centavo acima quando é compra e 1 centavo abaixo quando é venda. É o ponto de stop, mesma coisa acontece, o ponto de compra ou de venda, nesse caso de compra. O ponto de stop é sempre 1 centavo acima ou abaixo da linha vermelha e o alvo da operação é sempre 3 vezes maior do que o risco corrido e é exatamente o número aqui em verde, tá? PECAR 4 também é outra que eu já estou posicionado há algum tempo, acho muito bonita. Eu não peguei ela nesse rompimento aqui, ó, tá? De 85,40. Então não estou ganhando muita coisa, né? Mas acho bem interessante, eu acho que acima de R$ 87,00 ela é muito bonita, então eu indico compra nesse rompimento, stop abaixo de 83,70 e alvo final em 96,89. Também tem um ponto de performance apenas porque aqui tem um topo intermediário que pode atrapalhar um pouco essa subida dela, tá ok? Então também interessante para compra. E para encerrar, as que tem um ponto de performance, essa aqui é a que eu gosto talvez menos, tá? Mas ainda assim acho interessante, é a Sula 11, no rompimento dos R$ 15,00, eu indicaria compra com stop abaixo de 14,30 e alvo em R$ 17,10. Um ponto de performance pelo mesmo motivo, você tem dois topos intermediários que podem atrapalhar um pouco a subida do ativo, tá ok? Bom, ativos que para mim estão mais interessantes e portanto
tem 2 pontos de performance. A primeira é a 1003, tá? Um ativo que também aí não é a rainha da liquidez, né? Tem um pouco de dificuldade, mas tem um gráfico de 60 minutos bem mais bonito do que a BRIM3, tá? Tem um topo importante aqui no gráfico diário, que é também o topo histórico dela. Se você colocar num gráfico mensal, você vai ver que acima disso ela rompe o topo histórico. Ou seja, o alvo passa a ser o infinito. Como a gente só precisa, para poder sair de uma boa operação, de uma relação de risco-ganho 1 para 3, o alvo final de 24,80 já é o suficiente. Então, acima de 21,40 eu indico compra com stop abaixo de R$ 20,25, alvo em 24,80. Essa já com 2 pontos de performance, assim como o BTOW3, que é uma ação que tem uma volatilidade incrível, uma ação de menor liquidez, que é uma ação mais problemática. Então tem que dosar muito bem a quantidade de capital que vai colocar no ativo. E eu acho muito interessante essa ação a partir de 8,16, com stop abaixo de 7,68 e alvo em R$ 9,62. Depois disso, também com 2 pontos de performance, Embraer. Essa a gente já comentou semana passada. Essa ação também a gente está posicionado. Tem no rompimento dos R$14 uma possibilidade de subida muito bonita. Não tem nenhum topo intermediário para atrapalhar a operação. Stop abaixo de 13,37, alvo em 15,98, indico compra no rompimento dos R$14, tá ok? Nossa, 210 pessoas. Boa noite, Dematinho. Amanhã eu tô de volta pro trade ao vivo, hein, Demate? Saudade de vocês lá. Depois que eu até fiquei doido aqui para dar 3 pontos de performance, porque acho ela muito bonita acima desse ponto. Muita gente já comprou. Eu preferi ficar de fora só observando, mas gosto bastante. Gosto do gráfico diário. Esse aqui é um gráfico semanal também interessante. Ela acima desse ponto, né? Vai colocar no gráfico mensal que a gente observa melhor isso. Rompe topo histórico, tá? Só que tem um risco um pouco grande demais aqui, tá? Um pouco grande demais ficou feio, né? Eu acho que um risco grande demais para o mercado em momento 2, tá? Nível 2. A gente não tem uma tendência de alta tão bonita, tão clara. Então o que eu fiz para tentar pegar um stop menor? Botei um stop intermediário entre o fundo e o ponto que eu considero muito importante, que é os R$9. Então por isso ela ficou com 2 pontos de performance. Então no rompimento desses 9,40 eu indico compra aí da Klabin com stop abaixo de 9 e alvo final em R$10,65, tá ok? Acho bem interessante aí esse ativo, tá? Depois um ativo que foi, assim como alguns outros, né, foi alguém que sugeriu, eu não tinha prestado atenção, mas é um ativo que tem eu percebo aí que tem um risco menor, tá? Tem alguns topos intermediários, mas eu acho que não. Boa noite, Aliakin. Saudade de vocês aí. Amanhã eu tô de volta, hein? Tem alguns topos intermediários, mas que não me preocupam tanto. Apesar de ter uma liquidez mais reduzida, tá? Você percebe isso no gráfico de 60 minutos. Eu acho que mesmo assim, abaixo de 17,15 é um bom ponto para stop, dá para sair de operação, é dosar um pouco a quantidade de dinheiro que vai colocar no ativo. E 18,62 é exatamente o alvo da operação. Então também indico compra aí na Show 3, só pontuando que a gente tem que tomar bastante cuidado aí a questão de quantidade de capital que vai colocar no ativo, tá ok? Depois disso, TOTS 3 é o próximo pedido, é um ativo que está também consolidando. Tem um topo intermediário, mas que para mim não é importante. Gosto bastante de TOTS TOTS, né? Acima de R$40, stop abaixo de 38,30 e alvo final aí em R$45,10. Gosto mesmo desse ativo. Provavelmente aí para o fundo aí vai ser um que eu vou indicar compra. Uma compra que eu considero mais segura, um ativo que já vem em tendência durante bastante tempo. E se não fosse um ativo mais defensivo, poderia ser até 3 pontos de performance e não 2. Tá?
Bom, com 3 pontos de performance, essa aqui eu até pensei em elencar, em vez de 3 pontos de performance, colocar ela tipo net, né? Ideias net, IDNT3, tá? Aqui, na verdade não é um mico, né? É tipo net, essas não é mico, né? Mas essas ações um pouco mais complicadas que estão aí, você entende? E que na verdade a gente vai tentar alguma coisa, né? A gente vai tentar uma coisa com um capital bem mais reduzido, um capital aí mais muito melhor pensado. Então, se a gente entra em alguns ativos com 10% do capital, com isso aqui a gente vai entrar com 2, 3, né? Mas é um que me interessa bastante, porque eu acho que ela pode dar uma bela subida em onda 3. A gente tem MACD para isso, tá? O MACD tá bonito para isso. E acho que acima de 1,52, na verdade, né? Ela é muito interessante, tá? Dosando muito bem a quantidade de papel. Stop abaixo de 1,39 e alvo em R$ 1,87. Essa aqui é 3 pontos de performance, portanto, aí se der a operação, se romper isso aí, muito provavelmente lá eu vou indicar a compra para o fundo, tá? SUSB 5 é a mesma coisa, a gente já fez uma belíssima operação. Aliás, por que eu estou fazendo aí, às vezes, ousando com esses ativos, né? A melhor operação que a gente fez aí nos últimos 2 meses, desde a OGX, foi exatamente essa aqui. Então lá no trade ao vivo, a gente comprou isso aqui no rompimento de 83 centavos. Eu não sei se alguém aí se lembra, se lembrar pode... só para me confirmar se é exatamente isso mesmo, se foi no rompimento de 83, né? E já deu 30%. Eu saí no fechamento de quinta-feira, tá? Eu saí no topo de quinta-feira porque eu já estou separando dinheiro para comprar essas outras aqui, principalmente a Ideias Net, né? Então é por isso que a gente pensou e só alertar todo mundo para a necessidade aí de pensar em tamanho de capital que vai colocar. Depois disso, a SUSB 5, que a gente já fez uma boa operação. Eu acho que a gente pegou essa operação pelo mesmo motivo que pegou a Plus 3, né? Você tinha aqui, já botou na conta do Alexander Elder, né? Que foi ele que de novo falou nesse setup. Eu modifiquei um pouco para ficar mais com a minha cara, né? Então a SUSB 5, a gente percebia que ela tinha aqui uma divergência enorme do MACD, só que usando o meu MACD, o MACD Trade ao vivo, né? E acho que no rompimento de 10,70 dá uma bela possibilidade com stop abaixo de 4,39 e alvo em 5,62. E para finalizar, uma que semana passada também foi 3 pontos de performance. Eu também fiz uma boa operação nela, já fiz uma boa operação nela aí umas semanas antes de viajar. Acho que ela acima dos R$4, com stop abaixo de 3,70 e alvo perto dos R$5, a PDGR3 também é muito interessante, tá? Então essas são as 3 com 3 pontos de performance. E eu separei para essa semana uma tipo net, né, para a gente analisar, que como eu falei, não é mico, né? De mico eu nem falo, mas é uma que tem sofrido mais há muito tempo, parada no tempo, acabou de fazer um novo fundo, mas tem divergência no MACD. Né? Então, mais uma vez, usando aí aquilo que o Dr. Alexander Elder passou para a gente, né? Ela já vem caindo há bastante tempo, o MACD já com divergência, e a gente percebe que depois de vários pregões, né, esse MACD tem ficado positivo. Então eu vou separar um capital pequeno, talvez aí 2, 3% do capital, para no rompimento de 3,07 tentar alguma coisa com stop abaixo de 2,92. Como eu disse, talvez essa a mais difícil aí da semana, tá? Mas de qualquer forma, se passar para cima desse 3,07, eu acho que eu vou fazer alguma tentativa com ela. Enfim, esses são os ativos que durante a semana eu vou olhar com carinho para tentar pegar operações e tentar aí, se o mercado subir, né, ganhar um pouco aí no swing trade na compra, porque já faz tempo que isso aí tá devagar. Vamos torcer para que essa seja a semana da compra aí dos últimos 6 meses.